Um acordo judicial pôs fim a uma discussão nos tribunais sobre o Porto de Santos, em São Paulo. Quase 25 milhões de reais serão investidos em obras para conter alagamentos nas proximidades do porto. O Complexo Portuário de Santos é o maior da América Latina, com 7 milhões e 800 mil metros quadrados de área. Foi aqui que o sergipano Nobel passou mais de uma década trabalhando. Conferia as mercadorias que chegavam e saíam dos terminais. E também acompanhou outras movimentações importantes que marcaram a história do porto. Desde 1980, quando a Codesp, que é essa companhia DOCA do Estado de São Paulo, que é uma empresa pública federal, que ela assumiu a administração do porto, que até então era particular, a partir desse momento, pela regra de modernização dos portos, as áreas de operações, embarque e descarga de mercadorias, passariam a ser operadas não pela Codesp, mas sim por terceiros, que arrendariam trechos da margem do cais para essas operações. Logo depois, o ex-portuário se formou em Direito e decidiu ser um fiscalizador do povo. De olho nas licitações públicas, encontrou irregularidades em um dos contratos. A Codesp resolveu substituir essa área já contratada por outras dispersas e não contíguas, e de muito mais interesse econômico do que essa própria, e com menos investimento e maior rendimento para o Teconde, que hoje é Ecoporto. Então, esse fato, essa conduta da Codesp, ela configurou uma irregularidade muito grave. Ele se refere a uma das empresas que oferecem serviços de logística na margem direita do complexo. A Ecoporto assinou contrato com a Codesp para construir nesta área de 170 mil metros quadrados. Mas logo após a licitação, uma lei municipal definiu essa mesma área como de proteção cultural e a empresa teve que mudar de lugar. As áreas escolhidas alternativamente à anterior foram aquelas que estavam disponíveis. Numa sucessão de 5 aditivos, que se chegou à situação de hoje, temos 3 áreas segregadas, ao invés de uma área una, totalizando 136 mil metros quadrados, ao invés de 170 mil metros quadrados. O Poder Concedente entendeu que a melhor solução não seria o cancelamento da licitação, mas a outorga dessas 3 áreas diferenciadas. O ex-portuário entrou com uma ação na Justiça Estadual de Santos, pedindo a anulação do contrato de substituição de área por considerar ilegal. Mas no decorrer do processo, o Ministério Público Federal assumiu a denúncia. Os procuradores mantiveram o pedido da suspensão da licença, que autorizava a empresa a usar a área do porto. A primeira instância atendeu ao pedido do Ministério Público e a União e a Codesp recorreram da sentença. A substituição de áreas foi plenamente regular, não gerou prejuízo para o patrimônio público e nem para a operação do Porto de Santos, sendo a continuidade desse contrato de interesse tanto para a política portuária, para a exploração do Porto de Santos, não havendo qualquer prejuízo para a União. No recurso, o Tribunal Regional Federal em São Paulo manteve a decisão e reconheceu a irregularidade. Mas o Ministério Público preferiu não levar o caso adiante e propôs um acordo entre as partes. O próprio Ministério Público Federal propôs um acordo a essa empresa, de maneira que ela pudesse manter a área ocupada no porto e desse uma compensação pela irregularidade, como uma forma de minorar o dano aí, que não foi econômico, mas foi um dano, digamos, jurídico. Para se manter na área do porto, a concessionária vai desembolsar a quantia de 25 milhões de reais, verba que será destinada às obras de drenagem em pontos que alagam com frequência. Esse acúmulo de água, quando é levado a muito efeito, impede o acesso à cidade e ao Porto de Santos, então impede descarregamento de caminhões, impede o funcionamento do porto. A drenagem vai fazer com que não tenhamos mais esse efeito e tenha um melhor funcionamento de toda a região. Seu Nobel, que adotou a cidade de Santos ainda jovem, ficou feliz em saber que no fim desse longo processo, quem saiu ganhando foram os moradores. Do ponto de vista da melhoria da cidade, do conjunto e sobretudo dessa área mais carente de Santos e do Porto, foi benéfico o acordo.